Olá, muito bem-vindo à Arisp, Uniregistral, registradores. Hoje eu tenho o prazer de falar um pouquinho nessa aula ao vivo sobre jurisprudência comentada. Meu nome é Alberto Gentil de Almeida Pedroso, juiz de direito aqui em São Paulo, e hoje vou trazer um julgado do STJ para a gente trabalhar um pouquinho em cima, para a gente entender a nossa jurisprudência de maneira atualizada e simplificada. Eu aproveito já nesse primeiro momento, não só para compartilhar essa nossa aula, espero que todos façam para que a gente possa acompanhar essa discussão ao vivo, e também deixo aqui o espaço para que sejam encaminhadas as questões e a gente possa debater o tema de maneira mais aprofundada. Qual é o objetivo e o que os professores irão fazer aqui, assim como eu? Eles trarão alguns julgados que de alguma forma tenham um contorno prático para o registro de imóveis, para os registros públicos, e trazendo essas decisões de maneira simplificada, ajudar cada um de vocês na atividade profissional, nos estudos, aqueles que estão se preparando para os concursos públicos, tanto das carreiras jurídicas, em especial com enfoque para os cartórios, para o serviço extrajudicial, e assim, de uma maneira bem democrática, tentar trabalhar um pouquinho o direito, em especial direitos reais, registros públicos e assim por diante. Espero que vocês aproveitem a aula e sempre fico à disposição para que a gente possa trabalhar um pouquinho o direito e pensar junto algumas novidades como essa que eu trago hoje. Bem, na aula de hoje, e aqui trabalhando um pouquinho, eu vou também aproveitar para compartilhar aqui ao vivo com vocês a nossa aula. Eu vou falar um pouquinho sobre um julgado importante do STJ. Um julgado que merece a nossa atenção. Decisão proferida pelo STJ, com sessão realizada em 26 de abril de 2016. Recurso especial 1546165, São Paulo. Por maioria de votos, foi dado provimento ao recurso, sendo designado relator ministro João Otávio de Noronha. E aqui trago para vocês exatamente a tarja da decisão. Provimento ao recurso especial nos termos do voto do ministro João Otávio de Noronha. Vencido o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que também apresentou o seu voto sobre o tema. E o que é que tratava esse recurso? Recurso que eu acho que vale a anotação e que fica aqui disponível no material. O recurso, ele trata de um tema extremamente atual, que é a natureza jurídica, acompanhem aí, natureza jurídica da multipropriedade, do time-sharing, se é direito real ou direito obrigacional e as consequências daí decorrentes, bem como o cabimento dos embargos de terceiro para a defesa da fração ideal do bem penhorado pelo cotitular. Bem, o que é que nós precisamos tratar, então, na aula de hoje, de maneira extremamente objetiva? Basicamente, nós temos dois temas que devem ser abordados. O primeiro é a natureza jurídica da multipropriedade. E o que é multipropriedade? Vamos trabalhar um pouquinho esse tema. Mas a nossa primeira discussão, nosso primeiro ponto de enfrentamento é time sharing, multipropriedade, natureza jurídica. Estamos dentro do universo do direito obrigacional ou não? Adentramos nos direitos reais. E isso, por evidente, com a repercussão no registro de imóveis, possibilidade de registro e assim por diante. E o segundo ponto é a possibilidade de defesa do direito por meio de embargos de terceiro. Tá certo? Então, identificados os dois pontos do acórdão e trabalhando com as duas posições, vamos ao primeiro questionamento que já deve ser esclarecido no começo da aula, que é o seguinte, acompanhem comigo.
o que é a multipropriedade? O que é a multipropriedade? Termo multipropriedade, na visão do professor Gustavo Tepedino, designa-se genericamente relação jurídica de aproveitamento econômico de uma coisa móvel ou imóvel, repartida em unidades fixas de tempo, de modo que diversos titulares possam, cada qual ao seu turno, utilizar-se da coisa com exclusividade e de maneira perpétua. Vamos trabalhar um pouquinho com essa ideia trazida pelo professor Gustavo Tepedino. Eu tô aqui ainda me esforçando bastante para poder compartilhar a nossa aula. E só me marcar, gente. Isso, legal. Agora vai. Pronto. Com as dificuldades técnicas e jurídicas, a gente vai resolvendo nessa nossa aula ao vivo os imprevistos que possam aparecer. Mas agora está compartilhado. Agora é para valer. Vamos lá. Bom, continuando então. Qual é o problema da multipropriedade e o que é que o professor Gustavo Tepedino traz para a gente? Acompanhe mais uma vez para a gente pegar duas ideias daqui que são muito importantes. Então, ele diz que a multipropriedade ela tem esse objetivo de aproveitamento econômico de algo repartido em unidades fixas de tempo, de modo que diversos titulares possam usufruir ao seu tempo, em seu turno, de maneira exclusiva e perpetuamente de alguma coisa. Tá bom. Dentro dessa ideia, então, de multipropriedade, o que é que o professor Tepedino está trazendo para a gente? Está trazendo para a gente a seguinte realidade. A ideia de que algo pode pertencer a diversas pessoas. Vamos pensar na divisão de uma casa de veraneio em 52 partes e, portanto, proprietários, multiproprietários. Que, sem dúvida alguma, talvez no caso concreto não teriam condições de adquirir uma casa de veraneio daquele jeito, daquela forma. Todavia, quando eu tenho essa multipropriedade dividida em frações iguais para uso exclusivo de gozo, fruição, por período determinado, de maneira perpétua. Essa é a ideia da multipropriedade. A otimização, o aproveitamento econômico, potencializando a funcionalidade do bem. Perfeito. Essa modalidade nova, construída, encontra amparo legal para fins de reconhecimento de direitos reais? Esse é o ponto. Vamos trabalhar um pouquinho com o que o ministro, então relator, acabou sendo designado diante do voto vencedor, o ministro Noronha, mas a designação, a distribuição do processo, do recurso especial, foi primeiramente foi encaminhado ao ministro, acompanhem comigo no material, ao ministro Vilas Boas Cueva, que sustenta em seu voto novo modelo de fruição, associado à tendência de valorização da função social do domínio imobiliário, ampliando seu potencial de uso ao extirpar os períodos de desocupação e ociosidade, facilitando o acesso a tais bens através do compartilhamento dos custos e contribuindo com isso para a universalização do alcance de um segundo imóvel não residencial. E por que essa indicação do ministro de não residencial? Porque como há um período muito curto, ainda que permanente, ainda que perpétuo, um período curto de fruição, não seria possível, não seria razoável imaginar que seria a residência daqueles que ali se encontram. A propriedade pode sim ser utilizada de maneira exclusiva, mas por um período específico, tá certo? Por um período específico. E o que mais o ministro traz? Ele traz uma ideia que é sim muito importante e que é sim merecedora de reflexão. É a ideia de períodos de desocupação ou ociosidade.
Alberto, como assim? Como a ideia da multipropriedade tem por objetivo eliminar, reduzir a ideia da ociosidade, da desocupação do imóvel? Vamos pensar de maneira prática. Você compra uma casa na praia, e quantas vezes você vai à praia? Você usa aquela casa permanentemente? Não é sua residência. Não, eu vou quando faz sol. Eu vou quando é verão. Eu vou quando eu tô desesperado para ficar sozinho, sem ninguém. Tá certo. E essa sua necessidade é para todos os dias da sua vida? Não, só para alguns. Bom, então eu tenho intervalos. Eu tenho intervalos de desocupação. A ideia na multipropriedade é que não ocorram esses intervalos. Que eu tenha uma utilização exaustiva e uma ocupação permanente, constante do imóvel. Essa é a ideia. Bom, então já estamos começando a construir o que significa multipropriedade. Estamos começando a entender um pouquinho a ideia do time sharing, tá bom? Vamos voltar mais uma vez para o material. Para dentro do que nós temos, trabalhar os pontos que são apresentados e a complexidade no reconhecimento da natureza jurídica do Instituto. Complexo jurídico com características de direito real e obrigacional. Digo isso por quê? Porque direitos reais e características de direitos reais se mostram muito presentes na multipropriedade. Porque eu tenho poderes exercidos pelo multiproprietário sobre o imóvel. Ou seja, ele utilizará a coisa de maneira exclusiva. Ele terá posse direta, fruição imediata no período em que tem contato com a coisa. Então eu tenho contornos, sim, e características evidentes do exercício de propriedade por aquele que é proprietário. Mas, Alberto, eu tenho alguns problemas quanto ao tempo. Porque ele não vai usar aquilo durante meses. Talvez ele tenha uma semana só. Uma semana só por ano de utilização. Eu vou dizer, perfeito, não há problema para isso. Mas naquela semana, ele tem a plenitude dos direitos, ou, melhor, reformulando a minha frase, ele tem uma quase plenitude. Digo isso porque é óbvio que ele tem algumas limitações no tocante à alienação da integralidade da coisa, por ser indivisível e pertencer a todos. Ele tem uma limitação quanto ao tempo que ele poderá utilizar, mas eu tenho contornos muito próximos dessa plenitude de propriedade. Contornos próximos. Tá certo. E quando eu estiver falando de direito obrigacional e pensar em direito obrigacional, convenção incerta no contrato de aquisição, trabalhando ainda muito com o voto do ministro Ricardo Vilas Boas Curva. Ele diz o quê? Para direitos obrigacionais, eu tenho um importante contorno de direitos obrigacionais nestes contratos, porque inúmeras são as cláusulas fixadas entre os multiproprietários quanto à utilização da coisa, quanto à conservação da coisa, quanto à observância de que aquilo que foi estragado deve ser reposto. Ambos, ou melhor, todos, têm a contribuição no custeio da coisa, na manutenção da coisa. E isto não decorre de direitos reais, e sim da indicação e da imposição de direitos obrigacionais que são atrelados e são costurados entre todos esses, pelo estabelecimento de uma convenção, de um contrato. E aí sim, então, natureza obrigacional também sendo tocada a esse novo instituto. Bom, diante disso, nós temos um impasse importante, pelo menos inicialmente. Características que se mostram muito próximas de direitos reais. Outras tantas que têm identidade muito próxima dos direitos obrigacionais. Mas há uma mistura entre elas? Há. Como devo entender e como isso irá preponderar? Anotem o seguinte: a impossibilidade da constituição de direitos reais de garantia sobre imóvel em virtude da indivisibilidade expressa
nos contratos, também uma indicação importante do ministro quanto à impossibilidade de direitos reais de garantia diante da indivisibilidade da coisa. Tá certo? Bem, caminhando um pouquinho mais, chegamos à conclusão do ministro. Ministro Vilas Boas Cueva, então, identifica os seguintes pontos em sua conclusão. Falta de identidade plena com os direitos reais previstos no Código Civil e na Lei de Registros Públicos. Direitos reais, como assim entendido, como números clausos. A ideia de taxatividade. A ideia de taxatividade e tipicidade dos direitos reais. Gente, mais uma vez eu reitero, fiquem à vontade para trazer comentários, para compartilhar, se bobear até para curtir, né? Mas eu quero que vocês fiquem à vontade para interagir. A ideia é que a gente tenha isso semanalmente, que esse encontro semanal se repita com a participação de vocês. A vibração de vocês aí é importante para a gente aqui. E a ideia de indivisibilidade da criação por convenção privada. Então, diante deste enquadramento do ministro, com a ideia de falta de identidade entre os direitos reais previstos em lei e este novo instituto, que o ministro, inclusive, estabelece em seu voto a indispensabilidade de legislação, a indispensabilidade de regramento sobre o tema. Então, diante disso, o que ele diz? Como ele conclui? Que havendo um rol expresso, taxativo e rígido quanto aos direitos reais na legislação, e não se amoldando a multipropriedade a esse sistema rígido, eu então não posso admitir a criação por convenção privada de um direito real. Dessa forma, tratando-se de direitos obrigacionais, e o tema em discussão, o tema do recurso, era a possibilidade de que um destes multiproprietários, na defesa da sua fração ideal, ingressasse com embargos de terceiro para fins de cancelamento de penhora. Porque como se constituía um negócio? Nós tínhamos uma empresa, esta empresa fracionando a propriedade em 52avos, e esta empresa respondendo num processo por um direito então reconhecido, por uma dívida então reconhecida, e aquele bem pertencente àquelas 52 pessoas numa fração ideal respectiva que lhe cabiam, sendo afetadas pela penhora que recaía sobre o bem. Diante deste quadro, a apresentação de embargos de terceiro por um destes multiproprietários. Mas na visão do ministro, diante dessas conclusões que obstam a natureza jurídica a ser reconhecida quanto a direitos reais, entendeu como consequência a possibilidade de penhora do bem para responder pela dívida ali em debate na ação judicial. Mas, voltando aqui, qual foi o modelo adotado pela terceira turma, conduzida pelo voto vencedor do ministro João Otávio de Noronha? Ministro João Otávio de Noronha, hoje respondendo na condição de corregedor nacional da Justiça, no CNJ, assim decidiu. Multipropriedade, vamos trazer aqui para o slide, nada obstante ter feição obrigacional, aferida por muitos, detém forte liame com o Instituto da Propriedade. E assim, palavras do ministro, não vejo também como admitir, no contexto do Código Civil de 2002, óbice a se dotar o Instituto da Multipropriedade Imobiliária de caráter real, especialmente sob a ótica da taxatividade e imutabilidade dos direitos reais inscritos no artigo 1225. Sempre lembrando, gente, que quando eu estiver falando de lei de registros públicos, nós encontramos as hipóteses, as modalidades passíveis de registro no artigo 167. O artigo 167 da Lei de Registros Públicos, ele é responsável por essa indicação de quais são os bens passíveis os direitos passíveis de registro. 167, inciso 1,
hipóteses de registro em sentido estrito, 167, inciso 2, as hipóteses de averbação no registro de imóveis. Tá certo? Bom, saindo dessa construção, o ministro então apresenta dois motivos para a admissão da multipropriedade como direito real. Primeiro, porque o vigente diploma, seguindo os ditames do Estatuto Civil anterior, não traz nenhuma vedação, nem faz referência à inviabilidade de consagrar novos direitos reais. Segundo motivo, porque os atributos dos direitos reais se harmoniza o novel instituto, que, circunscrito a um vínculo jurídico de aproveitamento econômico e de imediata aderência ao imóvel, detém as faculdades de uso, gozo e disposição sobre fração ideal do bem, ainda que objeto de compartilhamento pelos multiproprietários de espaço e turnos fixos de tempo. Encontramos, inclusive, na doutrina, alguns sustentando o direito real de habitação temporário, ou melhor, por período certo. Porque haveria, sim, um direito específico de fruição, de gozo, em sua plenitude, ainda que por um período destacado de tempo no calendário. Tá certo? Bem, diante disso, conclui o ministro João Otávio de Noronha. Conclusões de seu voto. 1. Multipropriedade imobiliária, mesmo não efetivamente codificada, possui natureza jurídica de direito real, harmonizando-se, portanto, com os institutos constantes do rol previsto no artigo 1225 do Código Civil. E 2. O multiproprietário, no caso de penhora do imóvel objeto de compartilhamento, espaço temporal, o time sharing, tem, nos embargos de terceiro, o instrumento judicial protetivo de sua fração ideal do bem objeto de construção, de que é cotitular para uso exclusivo e perpétuo durante certo período do ano. Exatamente ao sentido contrário ao voto do ministro Vilas Boas Cueva. Bem, dentro disso, eu acho que para concluir a nossa aula, e aí o tempo que sem dúvida nenhuma eu acabei gastando nesse primeiro encontro, nós precisamos trabalhar com algumas notas da doutrina, que eu acho que são fundamentais para a compreensão do tamanho e da importância da decisão e dos impactos que isso, sem dúvida nenhuma, terão e trarão num futuro breve. Bem, me valendo aqui dos ensinamentos do desembargador Francisco Eduardo Loureiro, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele traz, de maneira bem destacada e didática, no Código Civil comentado, de coordenação do ministro César Peluso, da editora Manoli, alguns pontos que merecem destaque. A distinção entre taxatividade e tipicidade. Acompanhe no material. Taxatividade como o catálogo, o elenco dos direitos reais previstos em lei. E a tipicidade no tocante à definição do conteúdo de cada um dos direitos reais, a descrição fundamental de suas características ou elementos. Então, o que é que o desembargador estabelece? E qual é a ideia aqui indicada? Taxatividade e tipicidade não são a mesma coisa, mas se completam. Uma quanto ao rol dos bens, ou melhor, dos direitos reais, e o outro quanto à tipicidade, quanto à perfeita identificação de características que venham a se amoldar aos direitos assim estabelecidos no rol tanto do Código Civil, quanto de legislações extravagantes, e aqui me valendo da Lei de Registros Públicos. E continua. Para a doutrina tradicional, direitos reais são números clausos e típicos. Para a doutrina contemporânea, há esse questionamento da tipicidade exatamente por essa ideia que eu acabei de passar. E mais uma vez, se valendo das lições do professor Tepedino, estabelece-se que a criação de novos direitos reais depende de lei. Por outro lado, é certo que no âmbito do conteúdo de cada tipo real, há um vasto território por onde atua a autonomia privada e carece de controle, quanto aos limites. E dessa forma, voltando aqui ao nosso último slide, acho importante a seguinte mensagem. Dessa interpretação que possibilita, diante desse estudo da doutrina contemporânea,
e que foi a adoção de entendimento pelo STJ, integra o princípio positivado da taxatividade, mas que se admite certa elasticidade do princípio da tipicidade, para que cada um dos direitos reais possa abrigar situações jurídicas que, embora não expressamente previstas, sejam compatíveis com seus princípios e mecanismos. E dessa forma, a acomodação de situações jurídicas que necessitam ganhar realidade diante das lacunas e falhas existentes em cada uma das figuras de direitos reais, citando como exemplo expresso em sua obra A Multipropriedade, o Time-Sharing. Ou seja, essa ideia de que você tenha a possibilidade de, reconhecidas as características dos direitos estabelecidos expressamente em lei, de aproximá-los, ou para minimizar as lacunas do legislador, ou para reparar, ajustar possíveis falhas legislativas, que muitas vezes não acompanham a necessidade da sociedade e essa mudança dinâmica social diante, muitas vezes, de uma legislação que se mostra ou ultrapassada ou que se mostra desatualizada. Meus amigos, essa era a ideia de hoje. Essa era a ideia que eu gostaria de passar, trabalhar um pouquinho este julgado importante do STJ, e aqui eu já deixo o meu agradecimento, não só a toda a equipe técnica que trabalhou aqui na aula de hoje, como também ao presidente da Arisp, o Dr. Francisco Raimundo, que abriu não só esse espaço, mas acreditando nessa ideia, abre mais um canal de diálogo, mais um canal de aproximação dos interessados no direito, nos registros públicos, nos registros de imóveis, com a Arisp, registradores, com a Uniregistral. Então eu queria agradecer muito o espaço, a presença de vocês, e espero que nas próximas semanas a gente também possa ter a companhia de vocês, tá bom? Muito obrigado, até semana que vem, para a próxima aula. Até mais, obrigado, tchau, tchau.